Mateus capítulo 26. Jesus diante do Conselho Superior. 57 Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. 58 Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. 59 Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar à morte. 60 Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal 2 homens se apresentaram 61 e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. 62 Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender desta acusação? 63 Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? 64 Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. 65 Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. 66 Então, o que resolvem? Eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. 67 Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele 68 diziam: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro nega a Jesus. 69 Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. 70 Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. 71 Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. 72 Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. 73 Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. 74 Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. 75 E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Êxodo capítulo 36. 1. Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. As ofertas do povo. 2. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinha boa vontade para ajudar, e disse-lhes que começassem a trabalhar. 3. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. 4. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho 5 foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: O povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. 6. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada. 7. Pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava. A construção da tenda da presença de Deus. 8. E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. 9. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura.
10 eles costuraram 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. E fizeram a mesma coisa com as outras 5. 11 foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. 12 puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras. 13 Os 2 jogos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. 14 De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra fizeram uma cobertura para a tenda. 15 fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isto é, todos tinham 13 metros e 30 de comprimento por 1 metro e 80 de largura. 16 costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6, formando outra peça. 17 foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. 18 Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as 2 peças uma na outra a fim de que formassem uma cobertura só. 19 Fizeram mais uma cobertura, de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima desta colocaram outra cobertura, feita de peles finas. 20 Prepararam também armações de madeira de acácia a fim de formarem as paredes da tenda. 21 Cada uma das armações média 4 metros e 45 de altura por 67 centímetros de largura. 22 Em cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma a outra. Todas as armações tinham esses encaixes. 23 Fizeram 20 armações para o lado sul 24 e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. 25 Para o lado norte da tenda fizeram 20 armações 26 e 40 bases de prata, 2 para cada armação. 27 Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações 28 e mais 2 armações para os cantos. 29 Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. 30 Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. 31 Em seguida prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 32 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. 33 A travessa do centro passava a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. 34 Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro, por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. 35 Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubins. 36 Para segurarem essa cortina, foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro, e as 4 bases dos seus postes eram de prata. 37 Para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. 38 Para segurarem essa cortina, foram feitos 5 postes, com prendedores, e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas. E foram feitas 5 bases de bronze para os postes. Êxodo capítulo 37. A Arca da Aliança. Bezalel fez a Arca da Aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 metro de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. 2 Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora e pôs em toda a volta um remate de ouro. 3 Fez 4 argolas de ouro e as colocou nos 4 pés da arca, ficando 2 argolas de cada lado. 4 Ele fez cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. 5 Depois enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados da arca, para que pudesse ser carregada. 6 Bezalel fez uma tampa de ouro puro de 1,10 metro de comprimento por 66 centímetros de largura. 7 Ele fez 2 querubins de ouro batido, 8 um para cada ponta da tampa. Ele os fez de tal modo, que formavam uma só peça com a tampa.
9 Os querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. A mesa dos pães da presença de Deus. 10 Bezalel fez uma mesa de madeira de acácia, com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. 11 Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela. 12 Também fez em volta da mesa um friso de 4 dedos de largura e pôs um remate de ouro em volta do friso. 13 Fez 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos, perto dos 4 pés. 14 Perto do friso estavam as argolas por onde passavam os cabos que eram usados para se carregar a mesa. 15 Ele fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. 16 Fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isto é, os pratos, os copos, as taças e as jarras que eram usados para as ofertas de vinho. O candelabro. 17 Bezalel fez de ouro puro batido o candelabro, a sua base e a sua haste. As flores que enfeitavam o candelabro, com os seus botões e as suas pétalas, formavam uma só peça com ele. 18 Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. 19 Cada um dos 6 braços tinha 3 flores com formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. 20 A haste do candelabro tinha 4 flores com formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. 21 Havia um botão de amendoeira debaixo de cada um dos 3 pares de braços. 22 Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. 23 Bezalel também fez 7 lamparinas para o candelabro. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros eram de ouro puro. 24 Ele usou 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. O altar de queimar incenso. 25 Bezalel fez um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. O altar era quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e tinha 90 centímetros de altura. As pontas, nos 4 cantos, formavam uma só peça com o altar. 26 Bezalel revestiu de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas e colocou um remate de ouro em volta do altar. 27 Também fez 2 argolas de ouro e as colocou debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. 28 Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. O azeite de ungir e o incenso. 29 Bezalel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro de cheiro agradável, misturado como perfume.